Os irmãos são todos convidados a tomar seus assentos nesse momento. Nós vamos, pela graça de Deus, e a parte mais importante, né, da nossa reunião, que é falarmos sobre a palavra de Deus. Né? Acho que é o nosso alimento, né? É o principal da nossa noite. E eu gostaria de convidar todos vocês, todos os irmãos, né, antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, gostaria de saudar a igreja, os irmãos todos, também os nossos visitantes, né, com a santa paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu trouxe para os irmãos um assunto que eu falei com o pastor Isaías, um assunto muito interessante, muito importante. Eu creio que todos os irmãos aqui creem, só que não sabem como acontece, que é o milagre. Algum dos irmãos aqui alguma vez já viu um milagre? Algum dos irmãos aqui já viu? Tem pessoas que dizem que nunca viu. O milagre acontece a todo momento. Né? Uma árvore, né, que nasce, uma folha que cai, uma chuva, né, uma gota de ar que cai, a gente não sabe de onde, né? A gente sabe mais ou menos como é que funciona, a gente não sabe como. Que nasce, que cai, que aparece. Né? É um milagre. A gente pegar um grãozinho de milho, né? E qualquer terrinha que ele cair, virar um pé de milho que dá quantas sementes? Muitas espigas com muitas sementes. A pessoa diz assim, eu nunca vi um milagre. Então eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o milagre. Só que o milagre que nós vamos ver nessa noite, vou pedir para a Pamela já colocar para nós, são os milagres que aparecem na Bíblia, né, que Deus ele apresenta como sendo milagre, e nós achamos que não é milagre. São os milagres da natureza. Na verdade, são os métodos que a Bíblia ela ensina a gente a usar, que são verdadeiros milagres, que estão dentro da nossa casa e nós não sabemos o que está acontecendo. Isso acontece muito. São os remédios com métodos bíblicos. Então, nós vamos falar um pouco para vocês sobre as causas de alguns problemas, certo? E como funcionam alguns milagres desses. E esses milagres, irmãos, na verdade, que os irmãos vão ver agora, certo? São milagres que a gente precisa e a gente quer que aconteça na nossa vida, que é especialmente sobre o nosso corpo. Quantos irmãos aqui gostam de sentir dor? Quem gosta? Tem médico que fala assim para você, olha, você não vai ter jeito, você vai ter que aprender a conviver com a dor. Alguém aqui já ouviu isso? Irmãos, ninguém é obrigado a conviver com a dor. Né? Só que por que não? Porque nós não sabemos outro meio. A gente vai no médico com uma doença, com um problema de saúde, e quando dá uma dor, a gente corre, né? Naquela pessoa que a gente sabe que conhece algum remédio, alguma coisa, e é quando aquilo resolve bem. Quando não, a gente vai no médico correndo, e lá ele dá um remedinho, né? E esse remedinho, a gente toma, ora, e às vezes funciona. Às vezes não, né? E todos nós esperamos, quando a gente fala milagre, a gente pensa logo em quê? Normalmente, em algo sobrenatural, não é assim? E aquelas pessoas que têm mais fé, geralmente eles oram, e muitas vezes o milagre acontece, por causa da sua fé. Inclusive, a base do trabalho de Jesus na Terra, ele repousava em cima do quê? Da fé de cada um. E ele falava, pela sua fé, né, você será curado. O milagre, na verdade, irmãos, às vezes ele é disfarçado, muitas vezes, no dia a dia, com as formas mais simples. E, às vezes, nós estamos enganados em apresentar como é que ele aparece na nossa vida, o milagre. E muitas pessoas, às vezes, estão com um problema muito sério de saúde. Quando eu falo problema sério, é problema físico, né? Não só espiritual. Que a pessoa ela espera alcançar na igreja, certo? Ou especialmente no pastor, ou no bispo, ou no padre, né? Uma intervenção direta divina. E tem casos que os médicos dizem o quê? Isso aí somente o quê? Só um milagre. E quando nós cremos no milagre, ele pode acontecer, mas muitas pessoas não creem. E isso eu queria mostrar para os irmãos hoje. Como que a gente conhece um milagre de verdade? Porque às vezes tem coisas que são tão simples que a gente não crê que é milagre. Pode passar, Pamela.
Nesse slide seguinte, eu vou mostrar para vocês, nós temos na Bíblia vários casos de milagre. E os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer, que muitas vezes o milagre não é só a parte de Deus, às vezes a nossa parte também é um milagre. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, no livro de João, quem está com a sua Bíblia na mão pode acompanhar. João, no capítulo 9, nós encontramos uma história muito conhecida. Diz que Jesus estava passando com os seus discípulos e, de repente, ele viu um homem que era o quê? Era cego. Só que ele não era um cego porque ele ficou cego. Ele já nasceu cego, era um cego de nascença. E os discípulos, né, viram Jesus curando muitas pessoas e eles fizeram uma pergunta para Jesus. É o que às vezes nós fazemos, né? Acontece às vezes um problema na casa de uma pessoa e a gente pensa assim, o que será que ele fez para acontecer isso com ele? Não é assim? Apareceu uma pessoa com câncer, com tumor, né, com uma doença incurável, a gente pensa o quê? Logo, aconteceu alguma coisa, isso aí é castigo. Não é possível. Agora, há pouco tempo, teve uma pessoa que eu conheci, que ele teve um problema, com 3 meses descobriu que a mãe teve um problema mais sério, e com 6 meses o filho morreu com um problema mais sério ainda. A pessoa pensou, meu Deus, isso aí só pode que é o quê? É uma maldição. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor, mestre, quem foi que pecou para acontecer desse homem, coitado, fazer o quê? Nascer desse jeito? Porque isso aí não tem cura. Tinha cura ou não? Tinha cura, tanto que ele foi curado. Mas eles não conheciam cura para ele, porque era um cego de nascença. Tem doenças, irmãos, que nós temos, que são doenças, são chamadas de doenças hereditárias. Certo? Tem pessoas que já nascem com aquela predisposição, tem pessoas que nascem com uma diabetes, né? Tem que esses irmãos que já viram bebezinho, né? Que quando nasce já é obrigado a tomar injeção de glicose. Daquilo dói até o coração, né? Mas é genético. A gente pensa, mas como é que pode, né? Ele não fez nada e já nasceu como? Um problema. E Jesus falou, olha, eles perguntaram assim para Jesus, quem foi o quê? Que pegou? Foi ele, os pais deles. Jesus disse o quê? Nem ele e nem os pais deles. Ele nasceu assim por quê? Para que se manifestasse o poder de Deus. E Jesus fez um ato estranho que ninguém nunca tinha visto. O que ele fez? Ele cuspiu no chão. E naquela poeira, naquela terra, ele fez o quê? Ele fez um lodo, fez um barro. Certo? E agora ele coloca no olho do cego e fala para o cego, enxerga. Foi isso que Jesus fez? Não. Essa cura foi diferente, não foi? Ele pegou aquele lodo e colocou no olho do cego e falou para o cego o quê? Olha, você vai agora, vai lá no tanque de Siloé, e agora você vai fazer o quê? Você vai lavar o seu olho e vai tirar esse lodo. E você vai ficar curado. E agora a pergunta que fica, por que Jesus fez lodo? Ele precisava disso, irmãos? Não. Quantos cegos, né, que ele curou sem fazer lodo nenhum? Mas aquele cego de nascença, ele fez o quê? Fez um lodo e mandou ele lavar. E ele foi lá lavar. Eu posso imaginar comigo, né? Será que se ele não fosse lá lavar, ele iria enxergar? Com certeza não. Isso aí mostra o quê? Que ele tinha o quê? Uma parte a cumprir no processo do milagre. Irmãos, essa noite Deus tem um milagre para fazer na vida de qualquer um de todos nós aqui. E se você crer, ele vai acontecer hoje. Mas você precisa, às vezes, fazer o quê? 2 coisas. Precisa crer. E a segunda, você precisa fazer a sua parte. A sua parte, Deus não faz. Isso aí é um erro que nós cometemos, porque muitas vezes nós estamos com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família, emocional, e que a gente pensa o quê? Eu vou orar e Deus vai resolver. E o que você faz? Tem gente que corre atrás, né? Mas a maioria das vezes a gente não faz, fica esperando Deus fazer o quê? Fazer tudo. E não é assim que funciona muitas vezes. Uma vez o milagre para ele acontecer, é necessário que a gente faça a nossa parte também. O cego foi até o tanque, lavou e aconteceu? Aconteceu o milagre. Ele agora começou a
enxergar. E ele, interessante que ele não sabia quem foi que curou ele, porque ele não viu Jesus. Né? E os fariseus falaram, como é que aconteceu isso? Ele falou, olha, eu não sei. Eu só sei o quê? Que, olha, eu não enxergava e agora eu estou vendo. Então, o milagre, para ele acontecer na sua vida, certo? Cristo não precisa estar presente, ele só comunica para você, e você faz a sua parte, e o milagre acontece. Certo? Então, aqui é uma lição. O lodo é barro, é terra, com água, vira uma lama. Ele foi colocado no olho do cego e ele viu. Tem um outro caso, o segundo caso. O segundo caso que ele tem, que a Bíblia tem também, registrada, ele está no livro de 2 Reis, capítulo 20. Livro do profeta Isaías também. Profeta Isaías, capítulo 23, diz que o rei, existia um rei em Israel que era um rei muito temente a Deus. Certo? E esse rei chamava-se Rei Ezequias. Pode passar adiante mais um, Pâmela. Isso, o rei Ezequias era uma pessoa muito temente a Deus. E de repente apareceu no corpo dele, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 38, né? E Reis também fala, né? Verso 21, certo? Irmãos, forem ler todo o capítulo lá de Reis, vão ver que Ezequias era uma pessoa temente a Deus, era um servo do Senhor. E apareceu o quê? Eles não lembram o que apareceu? Eles não se lembram, não? Uma úlcera, uma chaga, ele fala que é uma chaga, ou uma úlcera, mortal, uma ferida. Ele não fala exatamente aonde, né? Não fala se foi na perna, se foi no braço, só sabe aquela ferida que apareceu nele. Vamos dizer que era uma úlcera varicosa, né? Aquela ferida que você pode colocar o remédio que for, que parece que ela não cura. Certo? E ele agora, o profeta Isaías, foi até a casa dele e falou, olha, Deus me mandou aqui para mostrar para você que você vai morrer. Coloque a sua casa em ordem, cuide da sua família, cuide de todos os seus problemas, que você vai morrer. E seus dias estão contados. Irmãos, acontece muitas vezes. A gente está com uma doença tão grave que às vezes você vai no médico e o médico fala, olha, esse caso seu não tem jeito. Isso acontece muito hoje. Né? Eu sei que muitos aqui, talvez alguns, né, conhecem alguém que o médico já desenganou, me chama de desenganado. Tem doenças que parecem simples, mas que o médico diz que não tem cura. Irmãos, já ouviram falar isso? Eu falo doença assim porque é muito comum, por exemplo, falar, a pessoa tem pressão alta. Pressão alta tem cura? O médico diz que não tem. Diabetes tem cura? O médico fala, não tem cura. Bronquite tem cura? Houve até uma pessoa que usa um remedinho que melhora, né? Mas curar? Que são doenças comuns, a gente sabe no dia a dia nosso, tem muitos problemas desses, certo? Que às vezes parece que não tem cura, e elas têm cura. É isso que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, elas têm cura. E a cura é uma cura, toda a cura, tá, irmãos? Vamos entender? Todas as curas são da parte de Deus. As curas, elas são divinas, porque Ele é o médico dos médicos. Só que, às vezes, falei agora há pouco, o que acontece? Nós temos que fazer a nossa parte. No caso de Ezequias, o rei Ezequias, ele então agora chorou. E ele chorou, eu imagino, né? Imagina você que é fiel, que é uma pessoa correta, uma pessoa boa. A minha esposa fala comigo, por que o crente tem que sofrer tanto? A gente passa cada aperto, cada dificuldade. A gente faz as coisas certas e parece que tudo parece que dá como? Dá o contrário, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Não é assim? E Ezequias, não de frente, ele orou a Deus. Ele falou, Senhor, eu fiz tudo que era da sua vontade. Eu andei nos seus caminhos. Né? Eu derrubei os altares de Baal. Exaltei o seu nome. E agora o Senhor faz para mim uma coisa dessa. Né? Que eu não tenho cura. Né? Tem misericórdia de mim, Senhor. E o profeta Isaías já havia descido, ele era o rei, né, o rei Ezequias. O profeta Isaías já ia descer nas escadas do palácio. Quando Deus apareceu a Isaías em visão e disse, Isaías, volta. E fala com Ezequias que eu ouvi a sua oração. E ele vai ficar curado. E agora, assim como ele fez com o cego, agora ele fala também com o rei Ezequias. O que ele falou com o rei Ezequias? Por Isaías. Isaías capítulo 38, verso 21. E disse Isaías, tome, pois, uma
Uma pasta de figo. O que é uma pasta de figo? Os irmãos aqui conhecem figo, né? Pega o figo. Só que não é doce de figo não, tá, irmãos? Nesse caso aqui não é para comer doce. É para pegar o figo, bater o figo, até ele virar o quê? Um creme, uma pasta. E aquela pasta ela vai ser colocada sobre o quê? Sobre a ferida. Ele falou, faz um emplasto, faz uma cataplasma, uma compressa, e coloca em cima da ferida, em cima da chaga. E a chaga vai curar. Eu novamente pergunto para os irmãos, quem curou foi a pasta de figo ou foi Deus? Foi Deus. Irmão, mas está provado hoje que a pasta de figo tem poderes curativos. Ela estimula o organismo e tem um poder de cicatrização extremamente avançada. Hoje a gente prova isso pela ciência. Só que ali a gente sabe que não foi ciência, foi um milagre. Mas se a gente faz hoje, ela cura ainda. Os irmãos sabiam disso? A argila, o lodo que ele colocou no olho do cego, se você colocar sobre uma ferida, ele desinflama uma ferida. Os irmãos sabiam disso? Se a pessoa tiver um mioma, um cisto, no caso da mulher, colocar compressa de argila, terra e água, aquele lodo, aquela compressa, aquele emplasto, ele tira o cisto, tira o mioma. Só colocar a compressa, não vai tomar, não vai fazer nada disso. E aqui no caso do rei Ezequias, ele fez o quê? Fez uma compressa e curou. Diz lá que ele ficou curado. E ele falou assim, acrescentou Deus à vida de Ezequias quanto? 15 anos. Parece pouco, mas é bastante tempo. Então os irmãos veem que dentro da palavra de Deus tem casos que são muito notáveis, são verdadeiros milagres, certo? E que, na verdade, para cada problema Deus tem o quê? Um remédio certo, além da sua fé. Né? Porque se você fizer isso e for no médico, o que o médico vai dizer? Você está louco, né? Pegar isso aí e colocar barro em cima da ferida, você vai contaminar tudo. E a gente tem medo também, irmãos. Quem tem coragem de fazer isso? Pegar uma ferida, né, cheia de pus, ou toda vermelha, aquela carne viva, pegar terra com água e jogar em cima. A gente pensa o que logo? Aquilo vai contaminar tudo, vai infeccionar, né? Só que não é verdade. Porque quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, ele fez o homem de quê? Barro. Nós somos barro. Vocês vão saber disso? E quando a gente morrer, nós vamos virar o quê? Barro novamente, vamos virar terra novamente. Então nós somos feitos de barro. É claro que a gente não pode ter o descuido também, né, que aí já não é questão de fé. Aí é abuso, né, da bondade de Deus. A gente pegar aquela terra contaminada, cheia de sujeira, né, da rua, e colocar em cima. Aí realmente a gente está tentando Deus. Aí não é remédio. Então não é qualquer terra. Diz que ele cuspiu na sujeira. Diz que ele cuspiu aonde? No lodo, na terra. Era uma terra lodosa, era aquele creme. No caso de Ezequias, foi o quê? Foi o figo. É uma fruta. Pega a fruta e faz aquele creme, aquela pasta e coloca em cima. E vai curar. Tá? Agora, a última, que eu queria dizer para os irmãos, mostrar para os irmãos, é um caso que a gente se assusta demais, que é o caso de um general, né, que os irmãos devem ter ouvido contar essa história, certo? Um general que não era do povo de Deus, na verdade ele era de um povo pagão, né? Era uma pessoa de alta patente, certo? E se chamava Naamã. Naamã, ele era um general pagão, mas que, por circunstância, ele tinha na sua casa uma menina que foi levada de Israel, do povo de Deus. A menina chamava-se... Quem se lembra? Hã? Lembra do nome? Não se lembra do nome não, né? Não vai lembrar porque não tem, né? Então, nesse caso, eu não vou lembrar o nome dela. Mas fala lá que ela era uma menina do povo de Deus, povo de Israel. Ela foi levada como escrava. E ele era cometido de uma doença, irmãos, que é considerada hoje uma doença incurável. Que doença que é? A lepra. E a menina todo dia via ele o quê? Sofrendo. E a pior coisa que tem, irmãos, é a gente vê uma pessoa sofrendo por causa de uma doença. Especialmente uma doença que você sabe que parece que não tem o quê? Não tem remédio, não tem cura. E aquilo dói mais, às vezes, na gente do que na pessoa, né?
Tem gente até que nem aguenta, fala, vou até sair de perto que eu não consigo ver isso não, é muito sofrimento. E assim também aquela menina fez isso, ela olhou, viu o seu senhor sofrendo, né? E falou o que com ele? Diz, Senhor, se o Senhor estivesse na minha terra, o Senhor não ficaria desse jeito. Diz lá, diz que, falou, se você estivesse na minha terra, lá tem um Deus, que ele ia fazer o que com você? Ia curar você. Irmãos, é triste a gente falar isso, mas na terra daquela menina, na terra de Israel, o Deus era verdadeiro. Mas nem o rei acreditava mais neles, irmãos, sabiam disso? E agora, esse general se propôs a fazer o quê? Ele falou, mas aonde que é? Vamos lá. E ela falou, eu te levo, eu sei onde que é, eu vou te falar. Se eu só chegar lá, que o senhor vai ser curado. Imediatamente, Naamã, ele fez o que muitas pessoas fazem hoje. Às vezes nós fazemos isso também. Certo? O que ele fez? Ele pegou um monte de presente, pegou umas carroças com muito dinheiro, não foi? Encheu e pensou o quê? O que a gente pensa hoje? Eu vou lá na igreja. Eu estou com essa doença, estou com uma pessoa que da minha família está com um problema sério, eu vou lá na igreja. E eu vou levar uma oferta, não é assim, vocês? Aquela oferta boa mesmo, que não tem como o pastor fazer o quê? Recusar de fazer o quê? O milagre. Irmãos, a bênção não se compra. Mas ele pensava que eu não quero comprar, eu quero o quê? Eu quero só alcançar a minha graça. E depois eu faço o quê? Eu lembro quando às vezes eu ensinava alguns tratamentos para algumas pessoas, e a pessoa falava assim, Ricardo, olha, se eu ficar bom, eu vou assistir na igreja lá que o irmão vai. Como se ele estivesse fazendo o quê? Pagando. Né? Olha, se você fizer isso, pastor, se você ajudar minha filha a ficar curada, eu prometo que nunca vai faltar recurso para a igreja. Né? E ele pensou assim, ele encheu uma carroça de presente, de roupa cara, de joia, né? E chegou lá e falou o quê para o profeta? Falou para o rei, aliás. O que ele falou para o rei? Você lembra da história? Ele falou para o rei, olha, eu vim lá da minha terra, lá da Síria, sou capitão, sou general dos exércitos sírios, e eu vim aqui para ser curado da lepra, porque eu ouvi dizer que aqui tem um Deus que faz o quê? Que cura. Os irmãos se lembram o que o rei disse? Os irmãos aqui se recordam, você lembra? O rei riu da cara dele, irmãos, olha só. A pessoa vai na igreja procurar uma bênção, chega na igreja, a pessoa fala assim, falaram o quê para você? Que na igreja tem cura? A pessoa está doida. O que faltava ali para esse rei de Israel? Faltava fé. E o homem, o Naamã, o general, ele ficou desanimado e falou o quê? Poxa, eu não acredito que eu perdi o quê? A viagem. Irmãos, a Síria não era assim um país aqui que era pertinho de Israel, não. Era um país que ficava muito distante, eram dias e dias de viagem. E ele agora retira toda a carruagem dele, todo o seu séquito, né? Seus soldados, e agora bate em retirada. Imediatamente, Deus fala com quem? Com o profeta, fala profeta Eliseu, fala, olha, manda o quê? Manda chamar aquele homem, porque se ele veio o quê? Aqui da minha casa, da minha terra, ele vai levar a bênção. Então, irmão, não tem como te vir na casa de Deus, atrás de bênção, e a gente não o quê? Não alcançar. Não importa se o pastor, se o irmão, né, se o presbítero, se o diácono, se ele não tem a fé que precisa, mas Deus, ele trabalha em cima de qual fé? Da sua fé. Mas o pastor não vale nada, né? Aquele pastor daquela igreja lá não vale nada. Eu sei que ele é um trapaceiro. Deus não age pelo pastor, ele age pelo quê? Pela sua fé. E agora ele manda quem lá? Ele manda Eliseu. Fala, Eliseu, chama ele. E ele vai conhecer que em Israel existe um Deus verdadeiro. E agora, irmãos, acontece todo o processo que acontece conosco. Qual foi? Diz que Naamã chega lá, fala para o profeta Eliseu, e conversa e mostra pelas feridas. O profeta Eliseu não é médico, né? Mas ele olha e fala o quê? Tem um remédio para você. E você vai ficar curado. Irmãos, isso aqui é o que mais acontece. Por que eu trouxe essa ilustração para mostrar para os irmãos? Porque a palavra de Deus, no livro de 2 Reis,
Ele mostra exatamente o caminho que nós, como cristãos, como crentes, fazemos quando vamos buscar graça diante de Deus. Qual é? A gente vai por qual caminho? Mais difícil ou mais fácil? Pelo mais fácil. Então, irmãos, você tem que fazer isso, né, esse remédio aqui. Fazer um banho, pegar uma erva, pegar um chá, certo? Pegar uma fruta, fazer o suco, fazer compressa. O que a gente fala? A dor de cabeça danada, aquela enxaqueca, né, que não passa, né, aquela cólica, né? Às vezes o irmão lá, ruim, mal, a irmã com aquela dor. Ele fala, olha, mas se você fizer um banho, fizer um chá, fizer um suco, fizer uma compressa, A irmã fala o quê? Você não tem um comprimido, não? Não é assim? Irmãos, 2 gotinhas, só um comprimidinho, já... Não é assim que a gente fala? Esse é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil? É o caminho mais fácil, é o caminho que a gente gosta. Né? Então, quanto mais fácil, menos trabalho, né? A gente tem uma preguiça danada. E agora o profeta Eliseu fala para o rei, fala para o general o quê? Os irmãos se lembram? Hã? Olha, o profeta, não sei se sabia, o profeta Eliseu ele nem saiu lá para falar com ele. Ele falou para o servo, vai lá, fala para o servo, fala para ele que Deus falou que ele vai ficar curado. E para ele fazer o quê, os irmãos se lembram? Ir lá no Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, ele vai pular dentro da água. E vai mergulhar quantas vezes? Poxa, 7 vezes. Se fosse uma só, ia ser rápido, né? Mas 7 vezes levantar, pular, sair, pular de novo. Né? E ele pensou assim, bem, que beleza, é rapidinho, né? Foi assim que ele pensou? Não foi, irmãos. Eu estou falando que é igualzinho a gente. Falar, irmão, você não tem uma coisa mais fácil, não? E ele falou isso, vamos ler? Quem está com a Bíblia aberta aí na mão? Pode ler o que ele falou aí. Volta ali para mim um pouquinho, Pamela. Isso. Olha o que ele falou. 2 Reis, capítulo 5. Os irmãos que estão com a palavra aberta aí, pode ler. Alguém quiser ler, alguém que é um voluntário e gosta de ler alto aí? E ele disse o quê? Naamã se indignou, ficou com raiva. E ele se foi. E ele disse o quê? O que ele falou com ele mesmo? Certamente ele sairá. Eu pensei isso, ele pensou, né? Eu pensei que ele ia sair, né? Igual às vezes faz, junto os obreiros, né? O pastor, coloca a mão aqui em cima da cabeça aqui, ora aqui. Vamos orar agora, com poder. Ele pensou isso. Pensei que ele ia vir, olha o que ele falou. Né? Certamente ele vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai invocar o nome do Deus, né? E mais o quê? Vai passar a sua mão sobre o lugar que está ferido, e eu vou ficar como? Curado. Era o jeito mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Ele falou, poxa, eu pensei, irmãos, não é assim que acontece com a gente? A gente pensa exatamente isso, irmãos, eu vou lá na igreja, que o pastor vai orar, né, vai orar aquela pessoa, a pessoa está doente, ele vai orar, chama os presbíteros ali, né, o diácono, e eu sei que Deus tem poder. Deus tem poder para isso, irmãos? Tem. Ele pode fazer isso. Mas não é sempre que ele faz isso, sabe por quê? Tem coisas que você pode fazer. E o que você pode fazer, ele não faz. Vai pregar para os vizinhos aqui, para os amigos. Ele podia mandar os anjos, não podia? Podia, ele pode. Quantas vezes, né? Quantas experiências a gente vê, né? O anjo do Senhor, ele vem, né? E a pessoa tem uma visão, e ele fala, olha, pastor, eu tive uma visão, veio um anjo na minha casa. Mas a maior parte das vezes ele não faz isso, sabe por quê? Por quê? Olha quantas pessoas nós temos aqui para pregar. Para levar mensagem. Deus não manda o anjo. Ele só manda se não tiver o quê? Não tiver jeito. E ele falou para Naamã, falou o quê? Você vai lá, mergulha 7 vezes e você vai ficar curado. Irmãos, Naamã ele ficou tão irritado, diz aí a palavra de Deus, tão irritado, que ele se propôs a fazer o quê? A ir embora sem ser curado. Os irmãos sabiam disso? E diz que ele seguiu o caminho, diz aqui, porque ele pensou, poxa, que absurdo. Né? Ele pensou, que audácia desse homem. Eu não sei se os irmãos sabem por quê. Ele falou, lá onde eu moro, lá na Síria, tem 2 rios, o rio Abana e o rio Farpar, são os rios de Damasco, aqueles rios, irmãos, esses 2 rios, não sei se os irmãos sabiam disso, eram rios de águas cristalinas. Tem gente que na época do feriado vai tudo para Cabo Frio, né? Por quê? Como é que é a água lá? Clarinha, você olha assim, ó, parece um vidro. Aquilo é bonito demais de ver, não é, irmãos?
Certo? E a pessoa fala, não, não vai para aquela praia não, né? Vamos para uma outra praia aqui, ó. Você entra na água, você não vê nem seu pé. Né? Então a pessoa faz o quê? Vai lá para longe. E ele falou assim, poxa, lá onde eu moro em Damasco, lá tem o quê? Tem 2 rios. Os rios são a água como? Água quentinha, água transparente. Né? E agora ele manda mergulhar em qual rio? Rio Jordão. Não sei se os irmãos sabem o Rio Jordão. Como é que era a água do Rio Jordão, irmãos? Hã? Era barro puro. Era aquela água barrenta. Tem aquela água quando dá enchente? E aquela água amarela. A água do Rio Jordão era assim. Era água barrenta. E ele falou, que absurdo, agora eu vou entrar na água barrenta, uma água horrorosa dessa, para ser curado. Não, de jeito nenhum. Ele falou, olha, são os melhores rios lá de Abana e Farpar, são rios de Damasco, são melhores que todas as águas aqui de Israel. Os 2 rios, pode pegar a água de Israel todinha, que ele consegue ser melhor que elas. E agora ele fala o quê? Como que eu poderia me lavar nele? Como que eu vou ficar purificado se essa água está como? Essa água está suja. Eu falei agora há pouco do barro, não falei? Água suja dessa. Eu vou entrar com essas feridas, vai acontecer o quê? Vai contaminar mais. Os irmãos percebem como é que funciona a lógica nossa? A nossa lógica, irmãos, ele funciona diferente da lógica de Deus. Você sabe por quê? Porque para nós, 1 mais 1 é o quê? É 2. E para Deus, 1 mais 1 não é 2. Na matemática de Deus, a soma de Deus, ela multiplica. Quando você dá 1, você fica com quanto? Para Deus. Você fica com 2. Para a gente te dá 1, a gente fica sem nada. Se você tem 1, né? Você dá 1, você fica com quanto? Mas para Deus não. Para Deus, se você der 1, você fica com quanto? Com 2. Que matemática estranha. Porque para Deus, tudo que você dá, Ele multiplica. Não é assim? Então, quanto mais você oferece bênção, mais você recebe bênção. Essa é a matemática bíblica, a matemática de Deus. E agora, Naamã, ele se propõe a ir embora. Pode ir para lá de novo, Pamela. E aí, o que aconteceu? Os irmãos vão perceber que quando chega no caminho, os homens dele convencem ele. Fala o que para ele? Fala, meu Senhor, pelo amor de Deus, uma coisa tão o quê? Tão fácil dessa? Não é possível. Irmãos, ele estava feliz ou estava irritado? Ele estava irritado. Mas ele parou para pensar um pouquinho e pensou o quê? Sabe que realmente o quê? Realmente faz sentido? O que custa? Irmãos, tem coisinhas que são tão simples. Esse eu vou ensinar para os irmãos na semana que vem. Semana que vem eu vou passar para os irmãos uma palestra só de remédio, tá, irmãos? Hoje estou passando só por alto. Se você pegar, por exemplo, uma cebola, certo? E você ralar, tirar aquele suco da cebola, colocar uma colherzinha daquele suco na água, chamei o suco de meio limão, aquilo corta qualquer tipo de febre, vocês vão saber disso? Uma coisinha facílima, não é gostoso, né? Mas é um remédio que funciona de forma instantânea. Se você pegar uma maçã e você ralar ela, pegar com algodão, ela ralada, e colocar, você por baixo da pessoa que tem problema de hemorroida, ela desinflama a hemorroida de um dia para o outro. Uma coisinha tão fácil, maçã ralada. Você colocar numa ferida, certo? Ela desinflama a ferida. Se colocar nos olhos, a pessoa que tem, por exemplo, um problema de conjuntivite, se colocar de tarde, de manhã, a conjuntivite já foi embora. Maçã ralada. É difícil isso? Mas tem gente que não acredita. Precisa fazer o quê? Precisa fazer para ver, né? Semana passada, no mês passado, no finalzinho do mês passado, eu conheci o pastor Isaías. O pastor Isaías, né? A gente estava fazendo um trabalho numa outra igreja, fizemos lá uma oficina de cozinha, ensinando o pessoal a fazer alimentos, né? Saudáveis, que curam doenças. E aí, né, falaram para o pastor Isaías, vai lá porque vai ser um negócio bom. E o pastor Isaías chegou lá, né, com o braço meio inchado. Né, pastor Isaías? E não conseguia mexer, eu não sei o que ele arrumou no braço, né? Ele falou, bom, Ricardo, estou com um problema aqui, que complicado. E eu indiquei para ele um remedinho, os irmãos imaginam que foi. Os irmãos aqui ficaram sabendo, né? Ficaram sabendo, vocês? E eu falei, irmão, Isaías, vai colocar barro vermelho. Vai pegar o barro e vai colocar em cima disso daí. Mas com o quê? Eu falei, não precisa colocar nada, é só barro, terra e água. Certo?
É claro, irmãos, que a cebola é um antibiótico. Se quiser ralar e colocar na argila, ela intensifica o efeito anti-inflamatório. Então, para tirar furúnculo, abscesso, tumor, ele funciona também. O cheiro é que não vai ficar aquela coisa deliciosa, fica um cheiro mais forte, né? Mas ele colocou esses dias aí. Ele falou, Ricardo, na primeira semana eu já senti que melhorou. Eu não sei depois que eu tive mais contato com ele. Ele falou, melhorou, que ele desinflama e desincha. Naamã, o general, o que ele fez, irmãos? Irmãos, se lembram? Irmãos conhecem a história, né? Ele finalmente foi convencido pelos seus homens e ele foi até o rio. E ali ele mergulhou uma vez. E mergulhou duas, mergulhou três, mergulhou quatro. Irmãos, isso aí é um teste para a gente também, né? A gente está com problema de saúde, a pessoa faz um negócio e fala, eu sei que isso não funciona, vou até fazer, mas eu sei que não funciona. A gente faz uma vez, faz duas, faz três, eu sabia que não ia funcionar. Mas às vezes você não fez o quê? Você não fez a maneira certa. Você sabe por quê, irmãos? O que acontece muito com o problema do remédio natural é que muitas pessoas, elas não sabem fazer o remédio natural. E por não saber, muitas pessoas desanimam dele. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos essa noite. Irmão, se você não sabe fazer tratamento natural, pode fazer, que ele funciona com fé e sem fé. Mas se você fizer da maneira correta, essa noite eu queria desmistificar isso da mente de muitos dos irmãos aqui. Ela funciona mais rápido que o remédio de farmácia. Certo? Estou falando porque ele funciona mesmo. Certo? A pessoa, por exemplo, estiver com o nariz escorrendo, façam um teste, eu conheci alguém que ia fazendo assim, com o nariz escorrendo. Coloca os pés na água quente, num balde de água quente, conta 4 minutos, tira e mergulha na água fria, dá aquele choque nos pés. 1 minutinho só, 4 minutos da quente e 1 minuto da fria. Aí você tira e repete de novo. Quando você repetir pela terceira vez, o nariz para de escorrer. Tem coisa mais fácil? Impossível. Né? Tem uma porção. Eu separei um outro slide só com tratamentos, tá, irmãos? Para ensinar os irmãos a fazerem. Então, vocês têm problema de saúde, qualquer que seja problema de saúde, nós vamos indicar vários tratamentos, remédios caseiros, para você aprender a fazer. Sabe por quê, irmãos? Não é possível te ter na casa de Deus, ou pessoas que representam o povo de Deus. Nós queremos, nós representamos o povo de Deus. Certo? E nós pregamos que Deus cuida, nós ficamos como? Doente. Alguma coisa está errada. E às vezes não é porque a pessoa quer ficar doente, não, é porque a pessoa às vezes não tem a orientação certa. Às vezes está comendo de uma maneira bem errada, porque tem alguns alimentos que tem pessoas que não podem comer, ele come, ele fica doente. Aí vai no médico, o médico puxa a orelha dele, né, e fala, ó, isso aqui você não pode. E a gente fala o quê? A gente fala, eu sei que eu não posso, né? Às vezes, por exemplo, quando tem festa, né? Não tem festa, fala, irmão, eu não posso comer isso, mas me dá um pedacinho aqui, vai. Não é assim? Então nós somos, isso aí chama-se como? Tentação. A tentação, eu queria fazer uma brecha para dizer para os irmãos que tentação é diferente, certo? De luta pessoal com o inimigo. Quando o inimigo ele aparece de frente, Deus fala o que para você? Qual é o verso? Resistir, resiste o diabo. Ele fala, ó, primeiro você se sujeita a Deus e resiste o diabo. O diabo faz o quê? Está escrito isso, ele foge, porque ele está enfrentando você como? De frente. Agora, o sábio Salomão, no livro dos Provérbios, ele não fala, enfrenta a tentação, ele fala assim, quando você vê a tentação, você faz o quê? Foge da tentação. Por quê? Tentação não é coisa que a gente odeia, pelo contrário, é coisa que a gente gosta. Por isso que é uma tentação. Ninguém vai ser tentado numa coisa que ele não gosta. Né? Às vezes o homem vê uma mulher bonita ali, né? Às vezes com menos roupa do que precisava estar, e ele é um homem de Deus, né? E ele está ali perto, ali, a pessoa fala o quê? Sai o quê? Sai de perto. Não, mas eu sou de Deus. Sai de perto. Né? Às vezes você vai numa festa, né? E tem uma porção de doce ali que você sabe que você não pode comer, e você fala o quê? Não, eu vou ficar aqui do lado, mas Deus vai o quê? Não vai aguentar, meu irmão. Sai de perto, rápido. Você vai o quê? Vai cair, sai de perto. Ele fala, foge, é tentação, sai de perto. Porque você fica ali um pouquinho, você resiste um pouquinho, depois você fala o quê? Ah, é só um pedacinho, é só um pouquinho, né? Não vai matar também, não. Ou senão até o outro irmão fala, irmão, come só um pedacinho, irmão, o que que tem? Né? Aí você fala, quer saber? Ah, é só um pouquinho, né? Às vezes a irmã é casada, perdoa, mas nem aqui não tá, né?
que tem? Eu dou uma olhada, olhar não arranca pedaço. Arranca ou não arranca? Né? Às vezes eu estou na rua com a minha esposa, né? Vê se vira o pescoço um pouquinho, né? Arranca pedaço sim, ué. Então, tentação tem que fazer o quê? Eu estou falando mentira? Então, arranca pedaço sim. O homem fala para a mulher, não, mano, arranca pedaço. E eu vou falar para os irmãos mais sérios, o que eu estou falando não sou eu, é a palavra de Deus. Ela fala, fugir da tentação. Então, você viu a tentação, faz o quê? Sai de perto, corre. Certo? E está trazendo para perto de você, você fala o quê? Aqui não. Aqui não, porque eu gosto. Né? Então, irmãos, a tentação a gente foge dela, a gente não vai em encontro dela. E aí, sim, Deus vai te ajudar, porque se você saiu dela e agora ele vem atrás de você, Deus fala, opa, aí não. Né? Então, a pessoa está passando na rua, vê uma coisa, outra agora, a pessoa trazer para dentro da sua casa, e você fala, poxa, aí não. Aí eu não aceito. Então, irmãos, você tem que procurar fugir do quê? Fugir da tentação. Naamã, depois que ele foi curado, ele saiu d'água pela 7ª vez, né, que ele ficou ali, cansou e acabou. No final ele falou, agora é a 7ª. Mas quando ele entrou, o que ele fez? Ele saiu. E ele olhou para a pele deles. Lá diz a palavra de Deus que a pele dele estava igual o quê? Estava igual a pele de uma criança. Né? Então, é o sonho, né, dos homens e das mulheres, né, que olhar para a pele, está com a pele limpinha, sem mancha, né? Sem ferida. Né? Ver a pele, né? Sem vasinho nenhum. Né, sem varizes, sem nada. É o sonho, né? Olhou assim, viu como? Limpa. E agora como é que ele ficou? Os irmãos lembram? Imagina como é que ele ficou? Aquela raiva toda que ele estava, aconteceu? Ela passou. E ele ficou numa felicidade tão grande que ele voltou lá no profeta. E falou o que, profeta? Olha, essa carroça que eu trouxe aqui, eu ia levar embora, mas pode ficar toda o quê? Toda para você. Toma essa capa, toma essas roupas que cara que eu trouxe para vocês, roupa de marca, né? Roupa tudo tecida com linha de ouro. E o servo dele ficou como? Ficou feliz da vida, né? Falou, que beleza. Começou a pegar e Eliseu falou o quê? Deus não aceita o quê? Deus não aceita pagamento de bênção. Nós não temos como pagar a Deus. Nós temos que entender isso. Nós não pagamos a Deus. Ao invés de fazer uma promessa, se Deus me curar, né? Eu vou fazer isso para pagar. Não tem como pagar Deus. É igual de falar com a mãe, né? Mãe, quando eu crescer na vida, eu vou pagar tudo que você fez. Tem como? Não tem como pagar uma mãe. Alguém consegue pagar uma mãe? Não tem como. Por mais que a gente tenha vontade, né? A gente pode, assim, recompensar ela, agradar, né? E tentar fazer aquilo para ela ficar sempre feliz, mas pagar não tem como. É igual a gente com Deus, não tem como pagar. E Deus, ele não aceita. O que Deus quer é o quê? É o reconhecimento pela nossa fidelidade a Ele. Né? Então, isso foi o que o profeta Eliseu falou, olha, pode pegar tudo que você tem e pode levar. Nós não precisamos disso. É para você ver o quê? Que Deus tem? Deus tem poder para curar. Ele pode curar qualquer um de nós aqui, irmão. Se nós precisamos apenas do quê? Apenas crer. Você crê que Ele pode curar a sua vida? Você crê, irmão? Então Ele vai curar. Agora Ele precisa que você faça a sua parte. E agora Ele, então, feliz, levou com Ele o seu testemunho. Uma coisa que eu queria dar destaque para os irmãos, pode passar, Pamela, mais adiante. É o seguinte, vai passar mais uma. Existe um tratamento, irmãos, que é muito conhecido, que o pastor Zé já fez aqui, né, de experiência, que é chamado de argiloterapia ou de geoterapia. Eu coloquei aqui uma imagenzinha que parece uma sujeirada, né? Isso aqui é uma sujeirada, tá vendo? Uma pessoa mexendo com barro, com lama. Existe um barro, uma lama, o pessoal chama de terra de formigueiro, de lá debaixo da terra, lá do fundo, certo? E lugar que não tem aterro, os irmãos, tudo aqui pode conseguir com facilidade. Você tira aquela parte de cima, onde tem ali raiz, né, adubo, e depois que der mais ou menos, que se não for aterro, uns 15, 20 centímetros para baixo, a terra muda de cor. Dali para baixo é chamada de terra virgem. A terra virgem, certo? Ela é chamada de terra medicinal, argila medicinal. Tem várias cores. Tem argila vermelha, tem argila branca, argila rosa, argila verde. A mais comum é a terra vermelha. Essa é a mais comum. Certo? E a terra vermelha está aqui, ó. Você utiliza ela para prática terapêutica. Você pode usar ela para tudo. Certo? Eu não recomendo ingerir,
porque não precisa. Tem argila branca, bem fininha, que você pode ser usado para ingerir, se quiser. A terra vermelha geralmente usa mais para fazer compressas. Ela cura, irmãos, uma infinidade de doenças. Tá? Inclusive, é o único tratamento que ele funciona com fé e funciona sem fé. Se você não tiver fé, ele funciona do mesmo jeito. Porque você foi feito de quê? De barro. Você foi feito de argila. Então, tudo que nós temos no nosso corpo foi composto no barro. Os irmãos sabiam disso? Se o irmão está, por exemplo, com uma ferida, vamos colocar o barro ali em cima, sabe o que ele faz? A pele puxa do barro todos os minerais, porque ela tem todos os minerais que o nosso corpo precisa. E aquela região ela fica fortalecida, ela cicatriza uma ferida, ela desinflama um tumor, desinflama um furúnculo, desinflama um abscesso, desinflama um reumatismo, desinflama uma artrite, uma artrose, uma gota. Certo? Agora, ela pode talvez não curar de forma definitiva, porque o que causa, às vezes, você ainda está usando, que algum alimento está prejudicando. Aí você tem que parar de usar o alimento e usar o quê? O remédio também. Quer ver a pessoa está usando um remédio um alimento que faz mal, e aí ele usa o remédio. O remédio ele alivia, melhora. Por isso que eu falei para os irmãos agora há pouco, no caso tanto na mulher como no homem nessa região, na parte lombo-ventral, vou mostrar no sábado que vem, pode ser feita uma compressa que chama de compressa de argila lombo-ventral, porque ela pega a região lombar e a região ventral, que é a região do baixo ventre, que é onde fica tudo de sujeira do nosso corpo, vai para onde? Vai para essa região, vai para a bexiga, vai para os rins, certo? Ele vai ali para o intestino. Para quê? Para o corpo jogar para fora. E se ele fica acumulado ali muito tempo, aquilo começa a apodrecer. É o que a gente vai falar da semana que vem. Certo? Que aí é as doenças que têm maior causa de incidência nas pessoas, que é causada pelo excesso de coisa estragada ou podre que está parada onde? No intestino. A gente chama de prisão de ventre ou de constipação. A gente fala que é intestino preso, né? É que é aquela pessoa que vive enfesada. Já ouviram esse termo? Pessoa enfesada? Pessoa enfesada é como? Pessoa nervosa, né? Falou, está enfesado hoje, né? Mas, se vamos prestar atenção na palavra, nós vamos entender que enfesado tem outro sentido da palavra. Enfesado é algumas coisas paradas onde? No intestino. Né? E aquilo fica parado, aquilo apodrece, porque dentro do intestino nosso é quente. Aquele monte de comida ali apodrecendo, e sem sair, aquilo vai apodrecendo, vai causando doenças sérias. E hoje é uma das maiores causas de todas as doenças que existem. Vão saber disso? Principalmente do câncer, certo? Do colo do reto, no colo do intestino, certo? Doenças, por exemplo, como problema de insônia, do sistema nervoso. A pessoa que não consegue dormir à noite, solta o intestino, o sono volta. A pessoa está com problema de nervo, solta o intestino que o sono vem. Está com problema de pele, solta o intestino, a pele melhora. Está com o cabelo ressecado, solta o intestino, o cabelo melhora. Não sabiam disso? O nosso intestino ele é como se fosse a segunda parte do nosso corpo. A parte mais importante, depois da cabeça, é o intestino. Tem alguns médicos que dizem que o intestino é mais importante do que o cérebro. Ele fala até que é o segundo cérebro, que é o lugar que mais produz células nervosas, depois do cérebro. Vocês não sabiam disso? E a gente coloca o que no nosso estômago e no nosso intestino? Com a licença da palavra, né? Só porcaria. Porque a gente, hoje em dia, quase ninguém faz comida. Faz assim, umas coisas que a gente come, mas não é comida. Hoje em dia, para a gente comer comida de verdade, fala a verdade, irmãos. E quando a gente coloca comida de verdade, a gente fala assim, é só isso que tem? Né? Faz uma abóbora, um chuchu, né? Um jiló, um angu. Aí a pessoa falou o quê? Ué, não tem mistura, não? Mas aquilo não é comida, não? E quando a gente come só fruta, então, né? Aí é pior ainda, por quê? A pessoa fala assim, ué, você não vai comer, não? Como se fruta não fosse o quê? Fruta não fosse comida. E eu posso até dar uma dica para os irmãos hoje, que é bem facinho, tá? Quem tiver esse problema, pode fazer, conhecer alguém que tem, pode indicar também. Qualquer pessoa que tem problema de intestino, preguiçoso ou preso, faz uma experiência essa semana que vem me conta. Toda vez que você acabar de almoçar, tá? Pelo menos uns 20 minutos depois, você vai comer 2 laranjas descascadas, picadas. Não é cortar em 4 e comer, não. Vai descascar, vai picar e vai comer depois do almoço. Tá? Ela tem muita fibra, tem água e vai regular o intestino. Um remedinho fácil, barato, e qualquer um dos irmãos aqui pode fazer. E semana que vem eu quero saber o testemunho dos irmãos, tá? Que teve algum problema e que vai melhorar.
Tá? É difícil, irmãos? Facílimo, mais fácil é impossível, né? Para finalizar, vamos ver só o último, pode passar, Pâmela. A argiloterapia, ela tem uma... Os irmãos perceberam que todos os 3 exemplos que nós demos, nós usamos, a Bíblia ensinou a usar o quê? O barro, para curar o olho cego, para curar a lepra no rio Barrento, e também no caso do rei Ezequias, que não foi o barro, mas foi a argila. Agora, eu queria dizer, só para finalizar com os irmãos, desafio de 21 dias de Daniel. Os irmãos conhecem a história de Daniel, né? Nós vamos aqui nos alongar muito para não perder muito tempo, porque o nosso tempo aqui ele corre muito rápido, né? Vocês irmãos já perceberam, já quase 9 horas já. É o desafio de Daniel. Daniel, os irmãos todos aqui devem conhecer a história de Daniel. Daniel, ele era um príncipe de Israel, e assim que Babilônia invadiu Israel, destruiu Israel, ele levou Daniel como? Como cativo. E Daniel foi levado à corte do rei, porque ele era príncipe. Então ele ia receber educação para trabalhar no palácio. E o rei falou com ele, tudo que tiver aqui vocês vão comer, comida do rei. Porque no rei a gente não quer pessoa que come comida fraca, não. A comida do reino é como? É comida forte. Hoje está uma onda na internet, vocês já viram, uma onda na internet que está assim, temos que comer comida boa. Aí a comida boa só parece aquelas comidas carregadas, né? Bastante gordura, né? Bastante carne, bastante colesterol, né? Aquela coisa pesada. Né? Feijoada, rabada, mocotó, não é assim? Se não comer isso, vai ficar fraco. E não é verdade, irmãos. Ele fala para os irmãos que pode ser gostoso, mas não é verdade que dá saúde como se diz. Tá? Daniel, ele propôs no seu coração fazer o quê? Isso, não se contaminar com o manjar do rei. Ele se propôs, falou, eu não vou me contaminar. Não é claro que no caso de Daniel é um caso específico, né? Porque Daniel, ele sabia que aquelas comidas eram tudo oferecidas para ídolo. Mas ele fez uma experiência, falou para o chefe da cozinha, falou, eu quero fazer uma experiência. Eu quero passar quanto tempo? 10 dias só. Esse desafio do 21 dias é outro desafio. Porque só 10 dias. 10 dias, irmãos, é praticamente uma semana só. E ele falou, eu vou comer só o quê? Ele falou para o chefe da guarda, irmão, você lembra? Eu quero legumes para comer e água para beber. Algum dos irmãos aqui alguma vez já fez esse desafio? Passar uma semana só, comendo só legume e fruta? Ou já fizeram? Alguém aqui já fez? Faça uma experiência para você ver. O corpo ele dá um detox automático que tudo começa a funcionar de um jeito praticamente milagroso. Isso, irmãos, é um método bíblico. Tá? Não é dieta, né? Não é recomendação de um médico, né, especialista. Mas se os irmãos fizerem, vão ver que diferença que dá. Você sabe por quê, irmãos? Porque esses alimentos aí, essas frutas, esses legumes, são coisas que quem foi que fez? Foi Deus que fez. Não são alimentos processados. Então a digestão é muito mais simples, ela é mais fácil, ela é mais rápida. Agora, tem combinações, nós vamos falar da semana que vem, tem alimentos que são muito bons e às vezes mal combinados, às vezes pode pesar no estômago, aí é uma outra história. Mas os alimentos naturais, geralmente todos eles são de digestão fácil e rápida. E tem gente que pensa assim, mas fruta não enche. Enche ou não enche? O que os irmãos acham? Enche. A pessoa fala assim, eu queria morrer que nem passarinho. Passarinho come o quê, irmãos? Ele quer morrer igual passarinho, mas não quer viver igual passarinho, né? Então, na verdade, os alimentos, as frutas, elas funcionam como remédio. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Tem frutas que são especiais para determinadas doenças. Eu quero ensinar os irmãos a fazerem essas combinações. São combinações tão simples que você, com menos de uma semana ou com 2 semanas no máximo, você cura doenças que são consideradas incuráveis. Tá, irmãos? Especialmente problemas de hipertensão, problema de varizes, problema de intestino, prisão de ventre, hemorroidas, certo? Problema de próstata, problema da bexiga, só comendo coisa boa. Aí eu pergunto para os irmãos, é difícil? Parece que não, né? Mas e a hora que a tentação aparece? Tem um corinho das crianças assim, quando a tentação bate o meu coração, né? Já ouviram? As crianças assim, digo não, 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 não. Então, na verdade, assim, quando a tentação passa, fala que eu tô comendo, mas o que tem, né? Só um pedacinho. Então, o desafio de Daniel, ele fala isso. Daniel, ele propôs o seu coração. Pâmela, pode passar mais um? E eu queria dizer para os irmãos que Daniel, aí, ela diminuiu bem um pouquinho a letra, não dá nem para mim, não dá para ler direito. Mas ele diz assim, olha, quer comentar um pouquinho, Pâmela? Não, né?
O desafio de Daniel está no capítulo 1 de Daniel, tá? Não vou ler para os irmãos podem ler depois em casa, nosso tempo já avançou bastante, mas ela diz assim, legumes a comer e água a beber por apenas 10 dias. O jejum de Daniel, ele tinha um propósito, tá, irmão? Não comeu assim vou comer por comer, não é assim. Tem pessoa que fala assim, você quer saber? Estou com excesso de peso, vou fazer um detox essa semana. Aí ele faz um dia, 2 dias, e fala o quê? Não funcionou não, quer saber? Semana que vem eu faço de novo. Não é assim? Segunda-feira eu começo. Aí quando era segunda-feira, ele vai lá, firme, né? Suco de manhã, suco de couve, suco de limão. Né? Quando chega na hora do almoço, aquele cheirinho na casa do vizinho. Aí ele fala o quê? Hoje acho que não vai dar dessa vez, não. Sexta-feira eu começo, né? E aí vai fazendo o quê? Não é assim, irmãos? Infelizmente é verdade. Então, Daniel, o jejum de Daniel, ele tinha um propósito, certo? Específico. E o propósito, os irmãos podem ver aqui, ó. O propósito de Daniel era limpar o corpo com alimentos naturais, fortalecer a mente com disciplina e se aproximar de Deus com oração, certo? E a palavra. Oração e palavra. E por isso que ele diz assim, ele propôs no seu coração não se contaminar com as comidas do rei. E aí ele diz assim, com a não contaminação consiste em quê? Olha, os irmãos, prestem bem atenção. Consiste em consumir apenas legumes, verduras, frutas e água por um pequeno período. Vamos ver que não é dieta, disso, de vista, não. O desafio de Daniel dura, sabe quanto tempo esse desafio aí que ele fez? Quanto tempo? 10 dias. Vou dizer para os irmãos, ele dura uma semana. É muito? Não, não é. E ele diz assim, ele se propôs, por um período, evitar todo tipo de proteína animal, vinho e alimento refinado. Alimento refinado é qual? É os alimentos que contêm farinha. Então, massa, né? Macarrão, pizza, lasanha, aquelas coisas, né? Que a gente nem gosta, né? Entendeu? Mas, irmãos, como eu falei, não é a vida inteira, é apenas o quanto tempo? Uma semana. Irmãos, lute. Procura fazer esse desafio, é um desafio bem fácil. Ele diz assim, olha, o objetivo era evitar as iguarias do rei. Certo? É o que diz aí, a iguaria babilônica. Focando-os em alimentos saudáveis para manter a sua integridade física. Isso aqui, irmãos, que é uma coisa pesada que nós não prestamos atenção. Ele foca na parte física, mas mexe com o quê? Mexe com a parte espiritual. Seus irmãos sabiam, hoje o único canal de comunicação de Deus com o homem é o quê? A mente. A pessoa não consegue ter uma comunhão com Deus, acorda de madrugada para orar e não consegue orar. O que está faltando, irmãos? Limpa o canal. Antigamente, naquela televisão antiga, né? A gente colocava a antena, não pegava, o que a gente fazia? Quem é mais antigo que sabe. Fazia o quê? Sobe alguém lá no telhado, vira lá. Aí ia virando e acontecendo o quê? Opa, para aí. Aconteceu, o sinal ficou bom. Quando o sinal ficava bom, falou, deixa aí. Não é assim? Hoje é outra tecnologia, né? Mas o canal de comunicação nosso com Deus é o quê? A nossa mente. Então, se o nosso intestino não está funcionando, as toxinas, tudo que estão acumuladas no intestino, você acha que fica parada lá? Elas vão para onde? Vão para a corrente sanguínea. E o sangue passa em qual parte do corpo, irmãos? Todo o corpo. E tem uma parte na cabeça que chama sistema nervoso central. Quando essas toxinas elas alcançam o sistema nervoso central, ele dá crise nervosa. Aí, irmãos, não tem fé, não tem crente, não tem cristão, não. Chegou ali, ele faz o quê? Ele dá crise. Fala que é crise nervosa. Por isso que fala, nossa, sai de perto daquele irmão hoje, que hoje ele está enfesado. Não chega perto, não, que hoje ele está fora da graça. É assim que a gente fala? E o problema é o quê? É o intestino. Então ele fala aí, o desafio de Daniel é fazer o quê? Ele propõe, passa uma semana, faça uma limpeza. E outra coisa que eu vou falar para os irmãos, tá, irmãos? Não é caro, não. Legume e fruta hoje não está tão barato. Mas se você parar para pensar bem, 1 quilo de carne dá quantos quilos de batata? Dá bastante, né? Se for na época que a batata baixa o preço, você come batata a semana inteira se deixar. Não é assim? Chuchu já foi mais barato, né? Mas tem época que quando ele abaixa também, fica barato para chuchu. Dá para comer bastante tempo. Angu. Né? Hoje em dia o pessoal nem quase não gosta mais de angu, né? Mas o angu é um super alimento. Vocês bom sabiam, os incas e os maias, eles adoravam o milho como um deus. Vocês sabiam disso? Porque ele é um alimento que cura e melhora a saúde em todo sentido. Né? Então, irmãos,
voltando, eu quero fazer um desafio para os irmãos aqui para a igreja, para os visitantes também que se propuserem. É bem facinho, tá? A essa semana, apenas essa semana, certo? Faça um desafio de pegar a sua cozinha, certo? E modificar alguma coisa. Você vai comprar mais fruta, mais legume e mais verdura. E a dica que eu vou dar para os irmãos é o seguinte: toda refeição que vocês forem fazer, especialmente na primeira refeição e na última refeição, acrescente 2 frutas. Não é difícil. E na refeição de comida salgada, especialmente no do almoço, né? Acrescente pelo menos uma verdura. Quando eu falo verdura, é folha. Tá? Alface, couve, rúcula, agrião, almeirão, chicória, repolho, não importa. Certo? Acrescente uma verdura, certo? E pelo menos 2 legumes. Se for cru, é melhor. Tá? Então, legume cru que eu estou falando no caso aí, uma cenoura, um pepino, uma beterraba, certo? Uma abóbora, abobrinha. Já comeram, alguém que já comeu abóbora madura crua? Já? É igual cenoura. Só que se falar, a pessoa não come, falar, é abóbora crua, né? Se você passar no ralo, nem vai saber que comeu abóbora, é cenoura. O gosto é igual ao da cenoura. Só que a abóbora é extremamente diurética, os irmãos sabiam disso? A pessoa que tem a perna inchada, tem problema renal, certo? Muito complicado, tira o suco da abóbora ou come, por exemplo, ela ralada, que a perna desincha. Ela é um remédio. Porque quem foi que fez? Deus. Então, os milagres de Deus estão na nossa cozinha. Isso, irmãos e irmãos, vão economizar na saúde, certo? E tendo saúde, também economiza onde? No bolso. A pessoa fala, mas isso aí é caro, então você vai ficar doente, vai ser mais caro. Se depender de médico, então, aí está perdido. Né? Vamos perceberam? Então, é fácil ficar saudável, basta comer, né? E beber para quê? Pamela, pode passar mais um. Diz o apóstolo São João, de 1 São João, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Certo? E o apóstolo João diz assim, amados, desejo que te vá bem todas as coisas, que você tenha saúde. Isso aqui eu fiz um resumozinho, irmão, do que nós vamos falar na semana que vem. Certo? Que a trofoterapia, que é o tratamento pela comida, certo? É o tratamento feito com comida mesmo. Tá? Então, você vai curar uma pressão alta, você cura com um pepino. Você vai curar, por exemplo, um problema de articulação, você vai curar com argila, é a geoterapia. Vai fazer um tratamento, por exemplo, para garganta, usa fitoterapia. O que é fitoterapia? Os irmãos conhecem fitoterapia. Fitoterapia é um tratamento feito com planta, com erva, chá. Pode ser feito chá, pode ser feito compressa, cataplasma, emplasto, certo? O pessoal usa muito o saião, o boldo, né? A carqueja, certo? Tem muitas ervas, tem essas vinhas que tem na beira da rua, né? Antigamente tinha mais, mas hoje aquela quebra-pedra, certo? A quebra-pedra, o cabelo de milho, tudo é remédio, certo? Isso aí te tira qualquer tipo de pedra, cálculo, areia no rins, certo? E a parte da hidroterapia que eu falei um pouquinho para os irmãos hoje já, né? Até adiantei um pouquinho. Aquilo ali que vocês estão vendo, aquele desenho ali, é o banho de escalda-pé. Aquele banho que eu falei que coloca o pé na água quente, na água fria. Ele serve para um monte de doença. No caso, se as meninas, por exemplo, ou as irmãs tiverem problema de cólica, tiver muito forte, mergulhe os 2 pés na água bem quente. A cólica passa na hora. Não sabia disso? Facílimo. Não é para colocar na água quente fria, não. Só na quente. Para alívio de dores de cólicas menstruais. Certo? Se tiver dor de cabeça muito forte, enxaqueca, aí além de colocar na água quente, você vai colocar também na água, mas não é um pé em cada balde, não, é os 2 na quente. Marca no relógio, 4 minutos, deu 4 minutos, tira da quente e coloca na... Vai dar aquele choque térmico. Certo? Tira da fria, volta, repete 4 vezes. Então ele vai dar um choque térmico nos pés, o excesso de sangue que está na cabeça vai para onde? Vai para a extremidade. Certo? E aí foi para a extremidade... Os irmãos podem reparar, o irmão ficou nervoso, certo? Ficou ansioso, ficou preocupado. O que gela? A primeira coisa que gela? A mão e os... Os irmãos já perceberam isso? Está sentindo frio, pode ver, o pé está gelado. Esquentou o pé, o que acontece com o frio? Some. Por isso tem gente que dorme até de meia, né? Colocou meia nos pés, não sente frio de noite.
pessoal fala que até piriguete, né? Não sente frio porque o pé fica quente. Aí fica sem roupa nenhuma, o pé está quente. Então o pé está no quente, a mão está no quente, o que acontece? Não tem má circulação. Então só isso aí você já economiza, né, com relação à dor, inflamação, uma porção de... Na verdade, assim, tem várias indicações, tá, irmãos? Eu só coloquei algumas aqui, certo? Que são bem conhecidas, que são problemas que a gente pode usar e tratar com remédios caseiros, bem simples, tá? Então, ele tem alguns tratamentos, por exemplo, para gastrite, pressão alta, emagrecimento, varizes, prisão de ventre, úlcera, certo? Insônia, que é a dificuldade de dormir de noite, refluxo, próstata, problema de útero, problema de ovário, certo? Ansiedade, depressão, certo? Artrite, são problemas de saúde, certo? Que parece ser muito complicado, mas vão perceber na semana que vem que se trata com coisas simples e dá para melhorar rápido, tá? Sem precisar gastar tanto com remédio de farmácia. Porque Deus nos deu conhecimento e deu poder para nós, certo? Para sermos uma nação como? Está lá no livro de Reis. Vocês serão chamados de cabeça e não de cauda. Você estará sempre por cima e não por baixo. Você vai emprestar para muitos e não vai precisar tomar. Mas ele bota a condição. Qual é a condição? Os irmãos se lembram? A gente lembra das bênçãos, mas não lembra das condições, né? Esse é o problema. A condição é de assim, se diligentemente guardares os meus mandamentos. Então ele tem mandamento, ele tem lei, que se você não obedecer, você fica doente. São chamadas de leis da saúde. Isso que a gente vai falar para os irmãos na semana que vem. Tá bom, meu irmão? Pode fechar a última, Pâmela? Isso. Essa aí já botou até minha foto, que bonita aí, ó. Irmãos, aqui eu coloquei ali, eu falei com o pastor Isaías, pode achar aqui, irmão Isaías? Eu falei com o pastor Isaías, certo, que eu trabalho, vocês vão ver na semana que vem, com um sistema que a gente chama de iridologia. Não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, nós vamos falar mais na semana que vem. Que é um sistema de avaliação da saúde pela íris. Diz São Lucas, o evangelista, ele diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ele tem dois sentidos nisso aí, os irmãos vão ver na semana que vem que eu vou explicar. Certo? Primeiro, que a pessoa que olha, que tem um olhar bondoso, ela tem um coração bom, mas o Lucas ele era médico, os irmãos sabiam. E o nosso corpo ele é um mapa. Tudo que a gente tem aqui na íris do lado direito, a íris é essa parte de dentro do olho. Tem a parte pretinha, que é a parte da pupila, e a parte de fora, que é a parte da íris. Isso é um mapa do nosso corpo. Então, tudo que tem no seu corpo do lado direito, ele vai aparecer na íris do lado direito. Tudo que tem no seu olho do lado esquerdo, vai aparecer do lado esquerdo. Isso não é adivinhação, tá, irmãos? Estou falando porque eu estava no consultório outro dia, aí foi uma irmã lá, né? Uma irmã do outro ministério, ela falou assim, olha, minha mãe, do Ricardo, eu vim aqui, mas a minha mãe não veio aqui de jeito nenhum. Até comentei isso com o irmão, não comentei? Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque diz que o senhor olha no olho da pessoa, o senhor adivinha tudo que a pessoa tem. E falaram para o senhor que isso aí não é de Deus, não. Então, irmão, isso não é adivinhação. O olho nosso ele é um mapa do nosso corpo. Tudo que a gente tem, tudo que você tem, aparece ali na íris. E eu trabalho como iridólogo, então a gente examina a íris, vê o que a pessoa tem, e aí a gente passa um tratamento natural para a pessoa cuidar. Tá? Então eu propus, falei com o pastor Isaías, depois ele vai sortear junto com os irmãos que estão aqui hoje, certo? E nós vamos fazer uma avaliação em 5 pessoas, certo? Dá para a gente avaliar todo mundo, né? E depois de passar para os irmãos. Tá? A gente vai fazer essa avaliação, não vou marcar onde direitinho, tá? O horário, o dia. E depois os demais irmãos também nós vamos ver, nós vamos falar com os irmãos depois como é que a gente vai fazer. Certo? Porque além de fazer a avaliação, a gente vai passar o tratamento. É porque eu falei, tem doença que às vezes um remedinho só já resolve. Tem doenças que às vezes é um pouco mais complicado, que além do remédio natural, tem também um programa para a pessoa seguir pelo menos durante os 10, 15 dias. Certo? Que aí tem que parar de fazer o mal. Né? O profeta Isaías diz assim, cessa de fazer o mal e faz o bem. Então, às vezes, só fazer o bem não é o suficiente. Você precisa fazer o quê? Parar de fazer o que faz mal. Né? Então, você está enchendo um balde de água. O balde está furado. Adianta encher o balde? Adianta. Vai encher, só que não vai ser rápido. Vai acontecer o quê? Ele vai entrar por cima e vai sair por... Aí precisa fazer o quê? Tampar o buraco de baixo. Então, às vezes, a gente está... Né, às vezes a pessoa está com a pressão muito alta. Aí ele usa, por exemplo, um cafeinado muito forte. Né? Usa um energético. Aí a pressão faz o quê? Aí ele vai lá e toma remédio para baixar. Depois ele toma energético de novo. Vai sarar quando? Nunca. Então tem que tirar aquilo que faz mal e usar o que faz bem. Tá bom? Aí ele vai sortear os irmãos depois, ele vai falar com os irmãos, né? Tá bom, Moisés? Irmãos, a palavra que a gente tem para vocês nessa noite é essa. Certo? Nós pedimos aos irmãos que orem seus corações
para que ela alcance o coração dos irmãos, para que a gente possa entender o propósito de Deus, certo? Que a gente possa ser bênçãos, nós podemos ser luz, certo? E trazer para os irmãos mais verdades, certo? Para que vocês depois, se alguém perguntar para o irmão, você aprendeu? Porque, irmãos, esse tipo de tratamento aqui é um tratamento, esses remédios que te ensina a pessoa, ele não é só uma coisa que você aprendeu e decorou, não. Pois que o irmão fez uma vez e funcionou, você vai fazer quando? Todas as vezes. E quando você vê alguém faz com aquele problema, você fala o quê? Faz isso, que funciona. Então os irmãos vão se tornar multiplicadores. E essa é a função da palavra de Deus. Nós possamos ser multiplicadores da sua palavra e do conhecimento. Quando alguém tiver algum problema, falar assim, procura a irmã fulana, né? Ou procura o pastor Isaías. Ele teve um problema igualzinho esse e ele ficou como? Ficou curado. E ele vai perguntar, mas o que você fez? Ele fala, vem cá que eu vou te ensinar. É diferente do médico hoje, que o médico pergunta, o que você tem? Estou com uma dor, toma remédio. Aí você toma remédio a semana inteira. No final da semana você volta lá e fala o quê? Doutor, a dor diminuiu um pouquinho, mas está ruim. Ele fala o quê? Toma outro. E depois toma outro. Não é assim? Ele não fala o que está causando, ele não fala o que causou, ele não fala o que você está comendo. Fala. É muito difícil. A menos você vai fazer uma dieta, né? Aí é um nutricionista, é outra história. Certo? Então, o médico ele não tem interesse de curar. E o tratamento de Deus, ele não é para melhorar, irmãos. Ele é para quê? Curar. Deus, ele cura o corpo e cura o espírito. Essa é a vontade de Deus. Deus seja louvado por isso. Amém. Pau do Senhor, irmão. Glória a Jesus.